Bom, gente, bem-vindo à 24ª videoaula de linguagem C. E nessa videoaula eu vou só dar continuação à videoaula anterior, que é a 23ª, onde que eu mostrei para vocês o método bolha para ordenar de forma crescente e de forma decrescente um vetor, ou também chamado de array em linguagem de programação C, tá? Só para poder divulgar essa videoaula e outras videoaulas, pode ser conferido no seguinte endereço site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Aproveitar porque a Verônica, que é outra administradora, deu uma reformulada no blog, ela está reformulando e dando uma aparência, agora está ficando bom mesmo o nosso blog, tá? Então vamos lá, gente, seguinte, ó, só abrindo o programa aqui. O código que a gente fez na aula anterior foi esse daqui, tá? Sendo que com esse código a gente consegue colocar um elemento no vetor e ordenar de forma crescente esse vetor. Pode ver que o mais importante para a gente é o que eu estou selecionando aqui agora, ó. É essa parte que é a lógica que a gente tem que entender. E hoje vou estar trabalhando com ela, tá? Pode ver que eu tenho um contador chamado i, que eu criei ele aqui, ó, um outro contador chamado j, de tal forma que, se vocês repararem, ó, eu tenho dois for, um dentro do outro. Ou seja, eu faço o i inicializar com 0 e o ponto parado do i é o 4. Ou de tal forma que, se eu criar um vetor com 5 posições, e sabendo que o vetor começa no índice 0, então vai ser índice 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, o último índice é o índice 4. Só que menor que 4 é o 3. Então, enquanto o i for menor que 4, menor que 4 é 3. Pode ver que dessa forma a gente faz parar justamente na penúltima posição do i. Quer ver? Para ficar mais fácil, só abrir um arquivo aqui, ó. Java, apostila, definição de array. Esse arquivo que eu já abri com vocês, mas é só para poder relembrar aí. É só um minuto, tá, gente? Aqui, ó, tá terminando de carregar. Isso, ó, ao vetor aqui, ó. Pode ver que o vetor de 5 posições, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, a última posição do vetor é o índice 4. Então, como eu coloquei lá menor que 4, ele está parando aqui no 3 aqui. Por que disso? Se eu olhar aqui para o código aqui, ó, menor que 4 é o 3, penúltimo índice, porque dentro desse for eu tenho um outro for, que é o outro contador meu, que é o j, tá? Sendo que o j sempre vai inicializar uma posição na frente do i. Então, se o i está valendo 0, vai ser 0 mais 1. Se o i estiver valendo 1, vai ser 1 mais 1, que seria 2. E pode ver que ele para no último índice do vetor. Se o vetor é de 5 posições, o último índice é o 4, então menor que 5 é o 4. E ele vai de 1 em 1. E sendo que dentro desse for, eu tenho uma estrutura de condicional, que é o if, que se caso o que tiver na posição i do vetor for maior que a posição j, ele vai começar a ordenar. Aí é onde que eu quero mostrar a lógica para vocês, tá, gente? Só executando aqui, ó, mandei compilar. E olha só para vocês, ó, informa o primeiro elemento. Então vamos lá, 45, informa o segundo elemento, 20, terceiro elemento, 3, o quarto elemento, 1 e o quinto elemento, sei lá, 10. Se eu der um Enter agora aqui, ó, pode ver que ele colocou 1, 2, 10, 20, 45. Ou seja, colocou de forma crescente. Se eu quisesse de forma decrescente, é só inverter aqui, ó. Apaguei o maior, coloquei menor. Se eu mandar compilar agora, ó, se eu mandar compilar, pode ver que ele vai aparecer agora, vai apresentar para mim de forma decrescente. Então olha só para vocês verem, ó. Eu vou colocar o 15, o 2, o 4, o 45 e o quinto elemento e último eu vou colocar o 10 aqui, ó. Pode ver que agora colocou 45, 15, 10, 4 e 2. Então, gente, reparem o seguinte, ó. Aqui nesse segundo for, esse segundo for que eu tô falando, porque eu tenho esse for pro lado de fora e esse for aqui dentro, onde que dentro desse for aqui é onde que eu tenho a estrutura if. Então, ó, vou abrir o Excel aqui, até mesmo para vocês acompanharem como que é feito a lógica lá, ó. Olha só, imagina esse vetor aqui, ó, onde que eu tenho 20, o 5, o 1, o 15 e o 3. O que vai acontecer? Quando ele entra aqui, ó, o i vai inicializar com 0. Então, o i está igual a 0. E ele vai entrar dentro desse for aqui, ó, 0 mais 1. Aqui o j vai inicializar com o i, que é 0 mais 1. O j recebeu o 1, então. E aqui dentro vai ver. O que tem no i é maior que tem no j, se for, ele inverte. Só que quando
ele só vai sair dessa estrutura for mais interna quando o J for maior, o J for maior que 5, ou seja, maior que 4, né, na verdade. Então olha só como funciona. O I está travado em 0 e o J está em 1. Então ele pergunta, ó, 20 é maior que 5? Se realmente for, ele vai inverter, igual está invertendo aqui, ó, ele jogou o menor para o I e o maior para o J. Bom, como o J vai aumentar em mais 1, e o I está travado, ó, porque para ele voltar para esse for de fora aqui, ele vai ter que executar o J começando em 1. Depois o J vai ser 2, 3, 4 e 5. Aí na hora que ele sair do for, ele cai no primeiro for de novo, onde que o I vai estar valendo 1 e o J vai estar valendo 2. E assim por diante. Olha só para você ver, segue comigo. Eu sei que o I, que é o do for mais externo, está travado em 1. E o J já recebeu mais 1, porque estava em 1, 1 mais 1, 2. Aí ele vai comparar, ó, 5 é maior que 1? Se for, ele vai inverter. Ó, pode ver que ele jogou o 1 para a posição 0 e o 5 aqui. Ó. E o J vai aumentar em mais 1, porque eu estou dentro do for mais interno. Ó. Eu estou dentro desse for aqui. Ó. Ele só vai sair desse for quando ele atingir o 5 aqui, ou seja, maior que 4 é o 5. Pode ver que o J está aumentando de 1 em 1. E aí, ó, o J já está em 3. Então, ele está comparando o I que está em 1 e a posição 3 aqui, ó. 1 é maior que 15? Não é. Então, vai manter do jeito que está. Pode ver que manteve o 1 e o 15. Só que o J vai aumentar em mais 1, ó, em 4. Então, ele vai ver, ó, 1 é maior que 3? Também não é. Então, ele vai manter. O que vai acontecer agora? Já que o J está em 4, vai acontecer o seguinte, ó. Ele vai aumentar o J em mais 1, 5 é maior que 5, falso. Ele vai cair nesse for aqui, ó. Nesse for, ele vai aumentar o I mais 1. Então, o I estava em 0, agora o I passa a valer 1. Então, ele aumentou o I mais 1, ele já cai no for interno de novo, onde que o 1 mais 1 vai ser 2. Aí, onde a gente tem essa segunda parte, ó, onde o I está travado em 1 e o J está começando em 20. Aí ele vai ver, ó, 5 é maior que 20? Não, então não vai inverter nada. Aí ele vai aumentar o J em mais 1, porque eu estou no for mais interno, e o J vai passar a valer 3. Então, ó, 5 é maior que 15? Também não, então ele vai manter. Aí ele vai aumentar o J em mais 1. Então, ele vai vir aqui, ó, o I está travado na posição 1 e ele foi para a posição 4, 1 e 4. Ó, esse daqui é os valores de I e esse aqui é os valores de J. Bom, aqui, ó, 1 e 4. 3 é maior que 5? Não, então ele vai manter, tá? Bom, na hora que ele aumentar o J em mais 1 em 5, aí ele vai sair do for mais interno. Ele vai sair desse for e vai cair aqui. E o I estava em 1. Agora o I vai receber 1 mais 1, que é 2. Então, o J vai receber 2 mais 1, que é 3. Então, ele vai vir para cá, ó. 2 e 3, pode ver que ele vai comparar. Esse aqui é o que está no I, esse aqui que está no J. Ó. 15 é maior que 20. Aí vai ver, se for verdade ele inverte, senão ele não inverte. E assim por diante. Depois ele vai vir aqui, ó. O J vai aumentar em mais 1. Ó. 5 é maior que 15, se for ele vai inverter. E assim por diante, tá, gente? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Quando eu tenho dois for alinhados, igual tá aqui, ó, um dentro do outro, ele vai ter que realizar tudo que tem aqui dentro primeiro, até dar falso para ele cair para o for mais externo. Aí ele aumenta e cai novamente aqui, ele vai ter que aumentar, por isso que eu sempre inicializo o J em I mais 1 para sempre dar uma posição na frente, e eu faço parar o I na penúltima posição e pode ver que o J para na última posição. Bom, com isso, o próximo exercício que eu vou trazer para vocês é justamente trabalhar com matrizes, e trabalhando com matrizes, e como vai ser um vetor bidimensional, a gente vai ter que trabalhar também novamente com dois for, um alinhado com o outro, ou seja, um dentro do outro, para guardar na posição linha 0, coluna 0 do vetor, na linha 0, coluna 1, ou na linha 1, coluna 0 e assim por diante, tá? Gente, espero ter ajudado e pelo menos essa parte de entendimento, o que está acontecendo, que é super importante, porque agora dá para vocês pegarem uns códigos, principalmente quando tiver um for dentro do outro, e poder entender o que ele faz, tá? Isso que eu estou fazendo no Excel, mas eu deveria fazer no papel, e isso no papel é chamado de teste de mesa, tá? Então, só para terminar, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima aula.